Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo de magnetismo, né? A gente fez aquela pausa na aula passada para a gente discutir os conceitos de vetores que a gente vai utilizar nessa etapa de magnetismo, né? Que era um pouco diferente, né? Do que a gente fez na parte de eletricidade, né? A gente fez o esquemático foi parecido, né? A gente começou falando de eletrostática, pausou para falar um pouco de vetores, e aí usou os conceitos que a gente utilizou que a gente aprendeu nessa aula para a parte de eletrostática, que é a mesma coisa, né? Só que a gente adicionou aquele ponto, né? Que era o ponto de produto vetorial e produto escalar, né? Que a gente não tinha visto na aula 2, que é aquela primeira aula de vetores, e que a gente vai ter que utilizar aqui. Então vamos lá. A aula de hoje, força magnética, né? Então a gente deu uma pequena introdução sobre magnetismo, né? Sobre ímãs, né? E como se comportam, né? Como que se caracterizam os ímãs, né? Mas, né, por enquanto, né, em termos do que a gente viu na primeira aula de magnetismo sobre ímãs, né, a gente vai atribuir o ímã à função de criar um campo magnético. Tá? E a primeira parte de força magnética, a gente vai tratar de um caso específico, que é o que está nessa caixinha vermelha aqui, que é o seguinte: para um caso específico, onde ocorre força magnética, né, é o caso de uma partícula eletrostaticamente, aí é carga elétrica, tá? É aquilo que a gente viu lá atrás. Em movimento, então ela não pode estar parada, em movimento, dentro de um campo magnético. Então tá rolando um campo magnético em alguma região, e ali nessa região começa a andar uma carga elétrica. Tá? Essa carga elétrica que tem um movimento, né, ela sofre ação de uma força magnética causada por aquele campo magnético que aí um ímã pode ter gerado, entendeu? Parece meio, né, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Por isso que eu botei o bonequinho aqui pensativo, mas vamos acompanhando passo a passo e aí a gente vai ver o que acontece, né? Qual que é o comportamento de fato e visualmente. Então, só para deixar claro aqui, a gente botar todos os pingos nos is, né? O que está acontecendo e o que a gente precisa para a gente enxergar esse efeito que a gente vai estudar. A gente precisa de um corpo carregado, né? Eletrostaticamente é carga elétrica, eletricidade. Né? Então, aquela partícula pontual, né? Pontiforme, com carga, pode ser negativa ou positiva. A gente precisa que esse corpo esteja em movimento. Né? Aí aqui eu boto uma observação só porque a gente vai ver em aulas futuras o conceito de corrente elétrica também, né, presente. Né? E aí a terceira, né, e claramente uma das condições primárias aqui é que haja ação de um campo magnético na região, e esse campo magnético pode estar sendo criado por um ímã. Tá? E aqui tá, esse slide é só para a gente entender, né, no caso do ímã, como é que ele geraria, né, como é que funcionam essas linhas de campo do campo magnético. Tá? Então, a linha de campo, basicamente, né, ela vai transitar entre os polos de um ou mais ímãs. Né? Então aqui a gente tem um dos exemplos, né, o da esquerda, que é onde só tem apenas um ímã. Lembra que um ímã não pode ser monopolo. Né? Ele sempre tem um polo norte e um polo sul. Então quando você só tem um ímã, o que acontece é que o polo norte ele emite as linhas de campo magnético. Tá? Então o polo norte ele é o emissor sempre, e o polo sul ele é o receptor. Né? Então você tem conexão entre o polo norte e o polo sul do próprio ímã. Tá? Então tá aqui linhas de campo que começam no norte e terminam no sul. O sul ele absorve linhas de campo magnético de outras coisas e o norte emite para outras coisas. Tá? E quando a gente tem... Aqui, mais uma vez, não é um monopolo. Você tem dois ímãs. Tá? Só que o polo norte está apontando para o polo sul do outro ímã. Aí você tem esse forte densidade de linhas de campo, né? Sendo absorvidas. Aí estão aqui, né? Conectando o polo norte desse campo com o polo sul desse. E quando você tem polos iguais apontando um para o outro, né? Mais uma vez, não é monopolo, só está cortada a imagem. Aí as linhas de campo se repelem, né? Porque os iguais se repelem, assim como na carga elétrica. Então, para termos de ímã, aplicação para essa parte de força magnética, tá? A gente não vai ver força magnética entre dois ímãs, tá?
A gente está vendo, vai ver o impacto da força magnética em uma carga elétrica por de fora. Tá? Só para não confundir, é força magnética, mas não é essa força de atração entre ímãs. Tá? Vamos seguindo aqui. Então, para ilustrar aqui né, e ficar mais fácil da gente visualizar, a gente vai fazer um experimento, né? Um experimento virtual. Então, imagina esse caso aqui, ó, dois polos, dois ímãs. Um norte e um sul, um em frente ao outro, né? Que é esse exemplo, exatamente esse exemplo aqui, né? O exemplo do meio. Entre eles passará um campo, aqui eu botei elétrico, está escrito errado, magnético, né? Que sai do polo norte em direção ao polo sul. Então, a partir dessa estrutura, você tem um ímã olhando para a cara do outro, né? O campo magnético passando do polo norte para o polo sul. E a partir dessa estrutura, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dois lançamentos em direção a essa estrutura. Então, tem campo magnético ali entre os dois polos. Né? Eu vou lançar uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa. Tá? E aí, no limite, a gente tem essa foto aqui. Né? Tá os dois polos aqui. O campo magnético cruzando de um para o outro. Né? E aqui eu lanço as cargas elétricas. Uma negativa e uma positiva, para a gente ver o que acontece. Quando a gente lança positiva, né, ela sofre um desvio de trajetória que empurra ela para baixo nessa estrutura. Né? Então, imagina que aqui está numa perspectiva, né, uma perspectiva que não atribui muito bem no desenho. Né? A direção que está sendo lançada, mas a carga elétrica positiva, né? A carga elétrica está sendo lançada meio que na direção do nosso plano, né? Na direção da nossa folha do caderno. E o campo magnético está passando horizontalmente. E aí você tem, curiosamente, uma ação de uma força que atua verticalmente. Então, eu tenho um lançamento em direção perpendicular, aqui em direção ao plano, à nossa folha. Um campo magnético horizontal e o resultante, né, desse negócio é vertical. No caso da carga positiva é para baixo, no caso da carga negativa é para cima. Inesperado, né? O sinal da carga ele é importante para determinar qual o sinal, né, qual o sentido do negócio. Né? E aí, né, eu chamei de comportamento inusitado, mas um negócio chama bastante atenção que, né, já dei uma pista no comentário sobre o desenho, né, mas caramba, eu descrevi duas coisas importantes do exercício, né, do experimento, que são o movimento da velocidade, a direção no sentido da velocidade da partícula, da carga, e a direção no sentido do campo magnético. E né, você esperaria, até agora a gente sempre esperaria que as coisas andassem com direção em sentidos sempre alinhados ou parecidos. Né? E dessa vez não, né? Você tem um movimento que é na direção de entrada no nosso plano de visão. Você tem o horizontal e, de repente, a resultante é um negócio vertical. Né? Por que isso? Bom, a explicação vem da aula passada. Né? Então, a questão com a força magnética, que é a ferramenta matemática melhor descreve esse comportamento físico, na verdade, ele é o produto vetorial entre essas duas grandezas físicas que a gente descreveu, né? A velocidade e o campo magnético. Como vocês bem lembram, da aula passada, né, o produto vetorial, né, o resultado de um produto vetorial é um novo vetor cuja direção é perpendicular, ela faz 90 graus, com um plano que contém os dois vetores que estão envolvidos no produto. Né? E aí não surpreende, né? Se eu tenho um horizontal e um que entra dentro do plano, né? O que a gente está dizendo é que o plano que contém esses dois vetores, ele é o plano horizontal. Né? Ele é esse plano aqui. Qual que é a direção que é vertical a esse plano? Justamente a vertical. Por isso que a força magnética, nesse caso, é vertical. E o sentido, se é para cima ou se é para baixo, né, claro, depende da carga elétrica, mas o sentido é dado por aquela regra de Fleming, né, a regra da mão direita. Que a gente fazia as três direções, né,
apontava o indicador na direção do primeiro vetor, né, que nesse caso é a velocidade, nossa fórmula, efeito de fórmula que é a velocidade, o dedo médio, né, para a direção do segundo vetor, que nesse caso é o campo magnético, e o nosso dedão vai entregar o sentido, né, a direção e o sentido do vetor resultante, né, que nesse caso é a nossa força magnética. Então, né, no nosso exemplo, né, o que eu disse para vocês? Aqui eu estou falando só da carga positiva, tá? Lembrando que para carga negativa é simplesmente se inverter. Né? Então, se para positiva é daquele jeito, para negativa é o inverso, tá? Então tá aqui, a velocidade, o movimento da partícula é o de entrar dentro do nosso caderno, dentro do nosso slide, né? Que a gente pode representar, a gente viu na aula passada também, que para vetores que estão na direção da nossa visão, né? A gente pode representar por dois símbolos, o ponto e o x, né? O x é quando você está entrando no seu plano de visão. Meio que sai do seu olho e vai para frente. Esse é o x, é a pena da flecha, né? Que a gente fala. E o ponto é o contrário, né? Ele vai da tela para o seu olho, né? Então você vê a ponta da flecha, né? Está apontando para você. Nesse caso, a velocidade ela está apontando para nosso slide. Então está aqui a nossa direção e sentido. Aqui. E o campo magnético é horizontal apontando para a direita. Esse era mais tranquilo de a gente visualizar. Então está aqui direção e sentido dos nossos dois protagonistas. Né? Aqui eu tentei tirar uma foto para ficar... Não ficou muito bom, mas como que você faria a regra da mão direita? Né? Tá ali com os seus 3 dedinhos. A velocidade você aponta, né? Desculpa, o dedo indicador você aponta para o primeiro vetor, que é a velocidade, então para frente, né? O campo magnético está apontando para a direita é o seu dedo médio, então você aponta, né? Aponta, eu não sei se vocês vão ver espelhado aqui, mas olhando do slide vocês vão olhar certo, né? Apontando para onde está o campo magnético, né? O dedo médio, e aí consequentemente a nossa força, né? Ela vai estar na direção vertical, apontando para baixo. No caso, né, a regra da mão direita te entrega o que aconteceria com uma carga positiva. Se for negativa, aí é o contrário. Tá? É o invertido. Então, para baixo seria para cima. Por isso que acontece aquele efeito que a gente viu na figura. Mas, professor, e se eu quiser utilizar, na verdade, a minha mão esquerda? Está muito difícil de encaixar... De fazer ficar certinho, tá doendo o meu pulso. Você pode usar a mão esquerda também. Dá para fazer também, igualzinho. Indicador no primeiro vetor, dedo médio no segundo vetor. O que vai acontecer? Né? Como as nossas duas mãos são espelhadas, né? Elas são idênticas e espelhadas. O que vai acontecer é que o seu dedão vai apontar para o lado oposto do que aconteceria com uma carga positiva. Ele te entrega o resultado para a carga negativa. Mas para positiva ele entrega o oposto. Como a nossa convenção de positivo é para carga positiva, né, se você quiser usar a sua mão esquerda, sem problema. Mas lembra sempre que ela vai te dar o resultado oposto, de sentido oposto. Ela te dá a direção certa, porém, ela vai te dar o sentido oposto. Tá? Então, essa é a única observação que você pode usar a sua mão esquerda se ficar mais confortável. Só lembrar que ela te dá o resultado oposto, de sentido oposto. E mais um tópico que a gente pode discutir, que é o ponto de, né, ok, né, agora eu já sei direção e sentido, né, sei fazer, né, a direção e sentido a partir desse produto vetorial, né, utilizando minha regra da mão direita. Porém, como é que eu faço para calcular o módulo? Né? A gente viu na aula passada, o módulo num produto vetorial é o produto dos módulos dos dois vetores envolvidos vezes o seno do ângulo entre eles. Então, tá aqui, no caso da nossa força elétrica, F igual a carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno entre esses dois vetores. Né? Aqui são módulos. Né? Se for 90 graus, né, entre eles, seno de 90 graus vai ser 1, e aí vai ficar só QVB. Né? F igual a QVB, se for 90 graus. Se não for 90 graus, aí vai ter um seno de alguma coisa aqui, de algum ângulo. Aí depende do exercício, o que ele vai nos dar.
Então a fórmula aqui é o FQVB seno de θ. Tá? Então tá aqui nosso resuminho aqui de como caracterizar uma força magnética. Como é que a gente caracteriza um vetor? Módulo, direção e sentido. Qual que é o módulo? É F igual a QVB seno de θ. Quem que é o θ? É o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Se for 90 graus, usualmente é. Seno de θ vai ser igual a 1, F igual a QVB. Sendo V e B aqui, módulos dos vetores velocidade e campo magnético. Quem que é F? É o módulo da força magnética. Direção e sentido. Né? Direção e sentido vai ser dado pela regra da mão direita. Né? Onde você vai colocar o seu dedo indicador apontando no sentido da velocidade e o dedo médio apontando no sentido do campo magnético. Aqui, só para a gente praticar, como a regra da mão direita é um negócio que ele não é simples de fazer, né? Requer um pouco de prática, aqui eu preparei alguns casos para a gente treinar, né, como utilizar a regra da mão direita. Dado que o módulo é só meio que uma fórmula, né, o F igual a QVB seno de θ, essa parte aqui é a parte que a gente pode mais ter chance de errar, vamos dizer assim. Então, acho que seria legal, né, aqui está 5 alternativas, seria legal sempre que mudar de caso aqui, vocês pausam o vídeo, tentam fazer com a mão de vocês e aí veem se acertou ou não, tá? Então, vamos fazer o caso 1 aqui. Caso 1, tá aqui, a velocidade está apontando na direção horizontal e o sentido para a direita, né? E o nosso campo magnético tá na direção vertical e apontando para cima. Primeira conclusão, tá? Uma suspeita. Tá? Né, eu tenho alguém na direção horizontal, eu tenho alguém na direção vertical, muito provavelmente, não. Certamente, o meu vetor velocidade tem que estar perpendicular ao plano que contém esses dois vetores, que nesse caso é o nosso plano do slide, né? Eles são exatamente contidos dentro do slide. Então, para ser perpendicular, eu preciso que ele seja ou apontando para mim ou apontando para o outro lado, né? Para dentro do slide. Né? Então, provavelmente, ou é a letra A ou a letra B. Agora, a gente vai fazer o seguinte, fazendo essa regra da mão direita. Ó. Indicador apontando para a direita, tá? Dedo médio apontando. Se tiver esperado para vocês, né? Eu não sei se vai estar, provavelmente vai estar. Então aí pensa espelhado. Mas apontando para cima, dedo médio. O meu vetor força, ele vai estar apontando, ó, o meu dedão, ele vai estar apontando para mim. Então significa que a resposta é a letra A. Tá? Que é o pontinho, a setinha apontando para você. Caso 2. Pausem o vídeo, tentem fazer sozinhos. Vamos seguir aqui. Mais uma vez o vetor velocidade está apontando para a direita. Porém, o campo magnético está saindo da tela e vindo na minha direção. São vários pontinhos aqui. Então, eu tenho alguém na direção da minha visão. Eu tenho alguém na horizontal. Muito provavelmente, o nosso vetor força magnética vai estar na vertical. Provavelmente nos limita a letra D e E. Mas vamos fazer aqui. Né? Agora eu preciso determinar o sentido. Né? Fez aqui as 3 direções. Né? Velocidade para a direita. Campo magnético. Campo magnético na minha direção. Sentido do dedão para baixo. Você viu aqui, entortei minha mão inteira aqui, quase quebrei meu pulso aqui para fazer. Difícil, né? Mas já sei a resposta, para baixo. Mas, caramba, talvez fosse mais fácil fazer com a mão esquerda. Beleza, olha como ficou fácil com a mão esquerda. Né? Do lado direito, apontando, o campo magnético apontando para mim, ficou fácil, tranquilo. Mas o meu dedão está apontando para cima. Qual que é a resposta? A resposta você tem que lembrar, para a mão esquerda, a resposta é para baixo. Né? Aqui para baixo. E aí o último, o caso 3, né? Pausem o vídeo e tentem fazer vocês. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. O último, ele tem a velocidade entrando no nosso plano de visão, né? Então entrando no nosso slide, e o campo magnético apontando para cima. Por lógica, né? Falta só o horizontal. Só aqui eu já sei que é a letra C, né? Eu acabei não colocando outro horizontal aqui, mas
Vamos calcular o nosso sentido, vamos fazer a regrinha para a gente descobrir o sentido na regra da mão direita. Então, vamos lá, vamos na mão direita primeiro. A velocidade apontando para dentro, né, para dentro do slide. Dedo médio apontando para cima. Se eu fiz isso, ficou tranquilo com a mão direita dessa vez, né, igual ao caso 2. Meu dedão está apontando para a direita. Né? Então, campo magnético para cima, velocidade entrando, dedão apontando para a direita. Não é o dedo do meio isso aqui, gente, desculpa. Dedão apontando para a direita. A resposta certa é direita. É isso, pessoal. Acho que essa parte da regra da mão direita, né, ela exige um pouco de visualização. Acho que é bom, né, tentar praticar. Tem alguns exercícios na internet, assim, mas esses 3 casos já ajudam a gente a ter uma noção do que está acontecendo, né, como fazer. E lembrar que às vezes é mais fácil usar a mão esquerda, e lembrando que ela te dá a resposta contrária, né? Então você tem que inverter. É isso, gente. Acho que por hoje é só isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato e a gente conversa sobre o assunto, tá certo? Obrigado, até semana que vem.